Bom, agora nós vamos falar sobre corrente elétrica. Também é uma grandeza elétrica. Bom, vamos lá. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons em um circuito elétrico, medido em ampere. A quantidade de carga elétrica que passa por um ponto em um circuito elétrico em um determinado intervalo de tempo. A corrente elétrica é criada pela diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica, que impulsionam os elétrons através do circuito. A corrente elétrica é expressada pela equação L igual a Q barra T, onde é a corrente elétrica. Q é a carga elétrica que flui através dos circuitos e T é o tempo necessário para que a carga flua. A unidade de medida da corrente elétrica é ampere, aquele A maiúsculo, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, que descobriu a relação entre corrente elétrica e magnetismo. Aqui tem um monte de cálculo aqui, tarará, mas vamos lá, vai. 1 ampere é definido como a corrente elétrica que produz uma força magnética de 2 vezes 10 elevado a menos 7 nêutrons por metro de comprimento em 2 fios paralelos. Quando a corrente elétrica em cada fio é de 1 ampere, a distância entre eles é de 1 metro. A corrente elétrica é um conceito fundamental na eletricidade e é amplamente utilizada em circuitos elétricos para controlar a energia elétrica e alimentar os equipamentos elétricos. A corrente elétrica pode ser direta, DC, quando fluir em uma única direção, ou alternada, AC, quando variar de direção periodicamente. A corrente elétrica também pode ser medida por um amperímetro, um instrumento de medida que é conectado em série com o circuito elétrico para medir a corrente elétrica. Ok? Então vamos lá. Falamos aqui do conceito, mas corrente elétrica, tá? Ela está relacionada com, lembra lá atrás em tensão? O que é tensão? Não é a diferença de potencial e a força exigida, para que os elétrons escapem. Então, a corrente elétrica, ela é a quantidade de elétrons que vão escapar por esse sistema. Vamos lá dar uma olhada lá no quadro, fica muito mais fácil. Bom, se eu vou falar agora de corrente elétrica. Bom, se eu estou falando sobre corrente elétrica, eu tenho que entender o seguinte, é o peso, é a quantidade, tá? É a quantidade, desculpa, eu falei peso, mas não é não. É a quantidade de elétrons que vão passar por um condutor até causar a diferença de potencial, que é a tensão. Vamos entender isso aqui de um jeitinho bem analógico, que eu gosto de ensinar? Bem assim, ó. Você imagina uma caixa d'água. E aqui você tem a saída da água que vai para um circuito, aqui vai para outro, e aqui vai para outro. Tá, esse cara aqui, ó, ele consome 300 litros por hora. Esse aqui, ele consome 300 litros por hora. Esse cara aqui, ele consome 400 litros por hora de água. Ou seja, qual que é a lógica? Este cano aqui, ó, que sai daqui até este ponto, ele tem que suportar quanto? Qual é a quantidade de água que eu tenho que dimensionar este cano para passar por aqui? Simplesmente a soma de 300 mais 300 mais 400, que eu tenho 1000 litros por hora. Ou seja, eu tenho que dimensionar este cano, eu tenho que pegar um cano com uma seção maior, tá? Ou equivalente, que suporte passar 1000
litros por hora. Ótimo, eu já cheguei até aqui. Daqui para cá, esse trecho aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Esse trecho aqui, ó. Qual que é a bitola do cano que eu preciso ter aqui, tá? Nesse trecho aqui. Ó, eu posso colocar o mesmo cano, de 1000 litros por hora. Mas, qual que é a relação? Se eu quero diminuir meu custo, então eu vou diminuir esse cano. Por quê? Porque quando eu pegar esse cara, mais esse, 300 mais 400, opa, eu só vou ter 700 litros por hora. Então, daqui até aqui, eu vou precisar de um cano que conduza 700 litros por hora. Fechou? Agora, eu vou um pouquinho mais para frente. Então, eu vou para esse cara aqui agora, ó. Até ele chegar nessa torneira. Qual que é a quantidade final que esse cara aqui precisa? 400. Então, esse cano aqui, ó, ele só precisa conduzir 400 litros por hora. Aí é claro, né? Eu vou olhar na minha tabela, igualzinho eu tenho a minha tabela de fio, tá? Então eu vou descobrir quantos litros eu preciso de 1000, então eu vou procurar qual é o cano que suporta passar por ele 1000 litros por hora. Aí, daqui para cá, eu já não preciso mais do mesmo cano. Já ficaria custo, já ficaria caro a minha obra. Então eu posso diminuir ele, por quê? Porque eu preciso de um cano que conduza apenas 700 litros por hora. E aqui, no trecho final, ele só 400. Num total, eu tenho todos os 3 abastecimentos perfeitamente. Então é isso. A tensão é a diferença de potencial e ele empurra esses elétrons. Mas qual é a seção do fio que eu vou precisar para que a quantidade necessária para ir do ponto A até o ponto B, o tamanho para que esses elétrons sejam conduzidos ordenadamente. Então, isso é corrente, tá? É o vazamento desses elétrons. E essa grandeza elétrica, ela é chamada de corrente elétrica. Eu acho que ficou bem fácil de entender desse jeito. Próximo vídeo.